Eixo da Bíblia. Oração pelo rei ideal de Salomão. Ao rei, ó Deus, concedei a vossa retidão e a vossa justiça ao filho do monarca, para que ele governe o vosso povo com equidade e os humildes do vosso povo segundo o direito. Que os montes levem a paz ao povo e as colinas a justiça. Tem a palavra o senhor segundo secretário para, na verdade, dispensa a leitura da ata, secretário, porque foi uma sessão híbrida, então a gente dá como lida, os colegas acompanham pela internet. Encaminho para o senhor a leitura do expediente. Processo 73.78, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 135 de 18 de agosto de 2021. A publicação e a CCJ. Processo 73.79, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 141 de 19 de agosto de 2021. A publicação, posteriormente a CCJ. Processo 73.82 da Governadoria do Estado dispõe sobre a criação e a denominação do estabelecimento de ensino que especifica. A publicação e a CCJ. Processo 73.83 da Governadoria do Estado de Goiás altera a Lei 17.722 de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre o Fundo Rotativo da Secretaria de Estado da Educação. Publicação, posteriormente a CCJ. Processo 73.86, Governadoria do Estado de Goiás, Lei Ordinária, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar, mediante doação, o imóvel que especifica no município de Rio Verde, Goiás. A publicação, posteriormente a CCJ. Processo 73.89 do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Encaminha cópia da decisão exarada nos autos da representação 3921 23 2018 69000. Encaminhe os autos à Procuradoria-Geral da Assembleia para análise e parecer jurídico na forma da lei. Processo 7397, embargos de terceiro, número 2588, autos TSE, número 9000. Encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral da Assembleia para análise e emitir parecer jurídico na forma da lei. Ofícios em resposta aos senhores deputados Cairo Salim, Paulo César, Milton Filho, Wagner Camargo Neto, Leda Borges, Thales Barreto, Antônio Gomide e Coronel Adailton. Dê ciência às senhoras e senhores deputados e encaminhe o arquivo. Somente essas correspondências, senhor presidente. Obrigado, secretário. Agora o momento é para apresentação de matérias. Temos aqui já postado para apresentar matérias, deputado Cairo Salim. Senhor presidente, meu amigo deputado Henrique Arantes, deputado Álvaro Guimarães, decano dessa casa, que secretaria esta sessão, senhoras e senhores goianos, eu apresento aqui um projeto de lei para declararmos como patrimônio cultural goiano o Panelão da Portela, senhor presidente. É uma cultura, é um evento muito grande na cidade de Portelândia, no extremo sudoeste goiano, e merece o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Pois não, deputado. Para apresentar matérias, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, quero apresentar um requerimento em caráter de urgência, porque a situação no Parque Estadual Terra Ronca é crítica. O parque está em chamas, então venho aqui pedir ao governador Ronaldo Caiado que envie com urgência mais brigadistas para o município de Guarani e São Domingos, onde está o parque, bem como demais recursos necessários para o combate ao avanço dessas chamas, inclusive aeronaves também de combate a incêndio. Gostaria de passar um breve vídeo de como está a situação lá nesse momento no Parque Estadual Terra Ronca. Redemoinho de fogo, olha.
É um vídeo bem rápido, mas a situação é desesperadora, a população está em pânico, bombeiros correndo risco, a própria população em si também. Caráter de urgência, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Para apresentar matérias direto da região noroeste de Goiânia, deputado Charles Bento. Revoga o despacho, deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente, apresento aqui 2 requerimentos devidamente formalizados. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver alguns processos da Comissão de Constituição e Justiça, também devolver da Comissão de Direitos Humanos e devolvo também processos da Comissão de Saúde. Certamente. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Apresentando 2 requerimentos, senhor presidente. Um junto à Secretaria de Educação do Estado de Goiás, solicitando melhoria na infraestrutura da extensão do Colégio Estadual em Montes Claros de Goiás, no distrito de Ponte Alta do Araguaia. E também um outro requerimento solicitando o aumento do teto do preço da isenção do ICMS sobre os carros para pessoa com deficiência. Fazendo um requerimento junto ao governador Ronaldo Caiado. Certamente. Deputado Charles vai apresentar a matéria? Charles Bento com a palavra. Sou baixinho, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Você está muito bem nessa cadeira aí, viu, amigo? Presidente, eu quero aqui apresentar alguns projetos de lei. Um deles é que congela a base de cálculo do IPVA realizado sobre o valor venal do veículo. Como que é feito isso? A pessoa paga o IPVA do ano que vem, baseado na tabela FIPE desse ano. Como os veículos aumentaram muito esse ano, o veículo custava 30 mil reais, aí foi para 50 e pouco, 60 mil, ano que vem os IPVAs vão ser muito, muito caros. Então o que é um projeto de lei? Excepcionalmente, para o ano que vem, o IPVA seja baseado na base de cálculo de 2020 e não de 2021. Outro projeto de lei que eu acho muito interessante e é muito importante é a questão do pessoal do PCD, o pessoal portador de necessidades especiais. Esse projeto de lei Mais tempo para o deputado, por favor, mais 30 segundos. Eu preciso mais um tempinho para explicar o projeto. O projeto, ele faz o quê? O veículo hoje, quando você vai comprar, você só ganha a isenção, o pessoal que tem portador de necessidades especiais, até veículo de 70 mil. Só que os veículos hoje de 70 mil, você não compra carro hoje, um automático, por exemplo, aumentou muito. Então, o governo federal pulou de 70 para 140 e o meu projeto é que o governo do estado de Goiás também, para conceder o ICMS e o IPVA, que seja de 70 para 140. E apresentar também um requerimento aqui, solicitado pelos vereadores da cidade de Inaciolândia, para que coloque lá uma lombada eletrônica. Próximo, não tem mais ninguém inscrito para o pequeno expediente. Deputado Gomide, o senhor manifestou, o senhor quer falar no pequeno expediente? O senhor quer falar no pequeno expediente? Não? Sim, certo, certamente. Não havendo mais nenhum interessado em apresentar matérias, encaminhamos o momento para o pequeno expediente. O primeiro inscrito é o deputado Alisson Lima, que já se encontra em online. Deputado, com a palavra. Obrigado, deputado Henrique Arantes. Boa tarde para Vossa Excelência. Boa tarde também para todos os deputados e deputadas presentes nessa sessão. Deputado Alisson, sua câmera, não sei se o senhor está vendo, a sua câmera está torta. Nós estamos te enxergando de lado. Aí, ficou melhor. Obrigado. Zero o tempo dele e volte, por favor. Agora sim, boa tarde, presidente. Boa tarde também para todos os deputados e deputadas presentes nessa sessão. Uma tarde abençoada para todos e um trabalho produtivo aqui para nós, deputados estaduais. Semana passada eu apresentei, aliás, reapresentei, deputados nesse parlamento, uma lei de suma importância, uma lei para poder revogarmos a Lei 19.999, de 2017, de autoria, começou esse projeto aí com o ex-governador Marconi Perillo e depois passou pela gestão Zé Eliton. Lei 19.999 é a lei dos pedágios, é a lei que a Assembleia Legislativa criou
para poder trazer o ordenamento jurídico para poder criarmos praças de pedágio aqui no estado de Goiás. E aí o negócio vai avançando. Hoje nós temos aí um projeto já bem avançado, bem adiantado na Goinfra. Quem está por trás é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e também o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O banco é o que não falta nesse projeto aí por trás, né, para poder patrocinar as praças de pedágio aqui no estado de Goiás. E aí eu fui pesquisar mais, deputados, fui avançar, fui estudar, me aprofundar mais ainda no assunto e estou estupefato, porque, na verdade, o governo federal está querendo permutar rodovias, essa informação, o governo federal está querendo permutar rodovias estaduais para poder aumentar o tamanho da bocada do faturamento aí em relação a tributos federais que incidem aí nas estradas federais do Brasil. Ou seja, nós, na verdade, no futuro próximo, poderemos conceder as nossas GOs para o governo federal poder ganhar dinheiro. Esse modelo, deputados, de pedágio no Brasil é um modelo que está completamente equivocado, é um modelo de pouquíssimas contrapartidas, tanto que a Triunfo Consebra está abandonando a BR-153 aqui na região entre Anápolis e Jaraguá. Ela tinha uma missão, uma obrigação legal ali, contratual inclusive, de duplicar aquele trecho acima de Anápolis até a região norte do estado. Não vai oferecer essa contrapartida, diminuiu o valor do pedágio aqui entre Goiânia e Anápolis, diminuiu em outras praças também, porque progressivamente está retirando a sua empresa, a Triunfo Consebra está saindo aqui do estado de Goiás, porque não tem interesse em oferecer a contrapartida. Olha que absurdo, nós entregamos as nossas rodovias duplicadas para concessionárias mafiosas virem, ganharem dinheiro da sociedade durante um tempo, depois elas abandonam sem oferecer a contrapartida contratual. Então eu queria, na verdade, chamar a atenção de cada um dos deputados estaduais aí, ainda mais que ano que vem é o ano eleitoral. Com que cara, com que tranquilidade, com que consciência você vai percorrer a sua base, quem é da região metropolitana, mas também quem é do interior, porque são 1.200 quilômetros que serão pedagiados. A Goinfra confirmou isso, o próprio presidente Pedro Salles deu entrevista aí para a imprensa. O projeto não é um projeto, não é uma suposição, já está em fase de estudo. E eu refaço uma colocação na semana passada. Ninguém estuda em vão. Quando você faz um estudo para poder construir uma casa, é porque você quer construir uma casa. Você, quando faz um estudo para poder montar um pequeno negócio, é porque você quer montar um pequeno negócio. Quando você faz um estudo para ser engenheiro, na faculdade, quer ser engenheiro, você não vai virar padeiro, você quer ser engenheiro, enfim. Tudo é muito focado, tudo é muito bem destinado. Então, deputados, nós temos a oportunidade ímpar de não permitirmos isso, de revogarmos a Lei 19.999, a Lei dos Pedágios. Tivemos a oportunidade no começo dessa legislatura, através de um projeto de lei meu, votamos em primeira e segunda votação, aprovamos, porém o Caiado vetou, o veto veio e perdemos por um voto de diferença. Esse inferno, desculpa a expressão, essa ameaça de pedágio, né, tá aí ainda porque, por um caso de um voto. Então, nós vamos ter agora a segunda oportunidade, deputados, para poder revogar a lei dos pedágios. O modelo está equivocado. Nós precisamos, num futuro, deputado Hélio de Souza, reestudarmos o modelo como sociedade. A sociedade precisa reestudar o modelo. Enquanto isso, é injusto, ainda mais em tempos de pandemia, em tempos de desemprego, de gasolina a R$ 7,00, o ICMS de 30% em cima do combustível, de cesta básica de R$ 150,00. É inadmissível nesse momento se falar de pedágio. Então, eu peço o apoio dos pares, a lei foi reapresentada na semana passada. Ok, deputados? Reapresentei na semana passada uma nova lei para poder revogar a lei 19.999. Peço o apoio dos pares na CCJ. Vamos derrubar essa lei e dar tranquilidade para o povo goiano. Estou percorrendo toda a região metropolitana e interior com busca do apoio contra os pedágios nas rodovias goianas. Próximo inscrito, deputado Cairo Salim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde ao telespectador da TV Alego que nos acompanha nesta tarde de terça-feira. Estou muito feliz hoje, senhor presidente, com o discurso do nosso presidente da República na Assembleia Geral da ONU, onde ele demonstrou tanto a pujança do nosso país
quanto ao respeito que o Brasil tem às instituições, à democracia. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso chamando os investidores a virem para o país, que é um país onde os contratos são respeitados, é um país de extensão territorial gigantesca, com mão de obra qualificada, com solos férteis, extensão obviamente continental, litorânea e agora com infraestrutura ferroviária, aeroportuária, que já está sendo privatizada em sua grande maioria, e isso é muito importante para o nosso país. Mas, senhoras e senhores, ontem eu também estive na cidade de Brasília, deputado Amaury, participando ali da jornada em defesa da vida e da família, a convite do deputado federal Roberto de Lucena, que é presidente nacional da Igreja O Brasil para Cristo, também ali com o bispo J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações, com a ministra Damares, ministra da Família e dos Direitos Humanos, e tantas outras autoridades que se fizeram presentes ali. Qual que é o intuito dessa jornada? É um evento político? Não. Na verdade, o intuito dessa jornada é conscientizar os líderes cristãos de todo o país do avanço da estratégia da esquerda, da estratégia dos comunistas de acabarem com os princípios da família no nosso país. Esta é uma guerra que nunca vai acabar. E nós precisamos sim criar uma militância, criarmos lideranças que têm conteúdo, que têm competência, que entendam desse assunto e que possam explicar para o nosso povo o engano que existe hoje dentro de conselhos, dentro de escolas, dentro de centros acadêmicos e dentro de universidades. Uma grande estratégia do PT, do Partido dos Trabalhadores, há 30 anos atrás, foi ocupar os conselhos, Conselho do Idoso, Conselho da Juventude, Conselho de Segurança, Conselho do Bairro, Conselho Tutelar, ocuparam as reitorias, os centros acadêmicos e formaram uma militância comunista que idolatra, por exemplo, Paulo Freire, como nós vimos aí essa semana. Nós não podemos deixar que o comunismo avance ainda mais no nosso país. O risco é iminente e nós precisamos cada vez mais levantar líderes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, para defendermos os princípios cristãos, a liberdade de expressão, a propriedade privada, o Estado mínimo, combater a legalização das drogas, combatermos a legalização do aborto, a ideologia de gênero, a linguagem neutra e tantas outras pautas que vira e mexe, retomam nos conselhos, retomam nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais e no Congresso Nacional. Isso é feito democraticamente. E nós, sim, políticos cristãos, defensores conservadores, sejam católicos, evangélicos ou espíritas, precisamos nos posicionar e continuarmos com muita força e com muita sabedoria defender os interesses do nosso país. Quem defende a família e a propriedade privada e as empresas está defendendo o emprego, está defendendo o mais pobre, está defendendo o pai e mãe de família que quer trabalhar e ter o seu dinheiro no final do mês para sustentar a sua casa, a sua família e atingir os seus sonhos e objetivos. Isso sim é dar cidadania ao povo goiano e ao povo brasileiro, e é para isso que eu estou aqui na Assembleia Legislativa. Contem com o deputado Cairo Salim, estamos juntos, firmes e fortes, trabalhando em defesa da vida e da família. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, boa tarde, companheiros, colegas deputados, deputadas.
Senhor presidente, eu acabo de chegar de uma região muito produtiva, de uma agricultura realmente de uma tecnologia muito elevada, muito avançada. Eu estou chegando, há poucos minutos atrás, eu acabei de chegar lá de Edéia, também do município de Vicentinópolis, onde nós acabamos de entregar a rodovia 487 Marcelo Virgues. Essa rodovia, senhor presidente, é uma rodovia que nós construímos, aliás, nós não, o Estado, juntamente com a usina Caçu, construíram através do crédito outorgado. É uma obra que custou quase 50 milhões de reais. Sai do município de Vicentinópolis, atravessa o Rio dos Bois e vai até a rodovia que liga Vicentinópolis à cidade de Edéia. Uma região muito promissora, vai encurtar para os fazendeiros que vendem os seus produtos para a usina Caçu quase 50 quilômetros. A volta era quase de 50 quilômetros. E hoje nós entregamos essa rodovia. Eu quero agradecer aqui aos deputados e deputadas que nos ajudaram a aprovar esse projeto de crédito outorgado. Essa estrada era municipal. Nós passamos ela para o Estado através de uma lei que nós aprovamos aqui. Depois nós aprovamos um projeto aqui dando o nome de Marcelo Virgues. Marcelo Virgues era o presidente da usina Caçu, a responsável pelo convênio, pelo esse crédito outorgado público e privado. Infelizmente o Marcelo, que era o presidente da indústria, da empresa, faleceu há uns 6 meses atrás, vítima do Covid-19. Um cidadão que realmente era à frente do seu tempo. Escolheu a cidade, a região de Vicentinópolis para poder implantar a sua indústria, vindo do estado de São Paulo, e ali construiu realmente um império no que tange a indústria de álcool e açúcar. Nós, infelizmente, o perdemos no decorrer dessa pandemia, e eu tive a alegria de colocar o nome na rodovia 487 de Marcelo Virgues. A família dele estava presente. Infelizmente, era um grande empreendedor que acreditou em Goiás. A indústria Caçu hoje oferece para a região mais de 1.000 empregos diretos, para não dizer indiretos, os indiretos também. Eles fabricavam açúcar lá na região, mas não podia exportar o açúcar, porque a poeira era demais. Uma terra vermelha, que não dava para poder transportar o açúcar com qualidade. Hoje a estrada de 50, aliás, nós fizemos a inauguração de 22 quilômetros e agora mais 22, são 44 quilômetros. Quase 100 milhões que foram investidos nessa estrada. Mas a usina hoje, ela faz a exportação quando acha que o negócio é bom, tendo condição de mandar para o mundo inteiro a açúcar produzida lá naquele local. Realmente uma alegria enorme. O governador esteve presente na inauguração, ficou feliz. Percorremos de carro toda a extensão da estrada, uma ponte no Rio dos Bois com 180 metros de comprimento. É realmente uma obra-prima, uma obra de primeiro mundo, o asfalto que nós inauguramos hoje. Espessura do asfalto de quase 7 centímetros de espessura, porque lá trafegam carretas até 100 toneladas. Então a estrada foi realmente feita, construída para poder enfrentar esse desafio. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Henrique Arantes.
Boa tarde a todos, deputados e deputadas, cumprimento todos que nos assistem e nos escutam. Hoje eu venho pronunciar sobre um assunto que me deixou bastante contrariado. Assisti ao domingo, neste último domingo, o programa Fantástico e vi uma reportagem que era uma propaganda para tentar manipular a opinião pública contra os caçadores e as pessoas que têm arma de fogo no nosso Brasil. Talvez eu seja o único parlamentar registrado pelo Exército autorizado a caçar com arma de fogo. Eu tenho o CAC, que é o certificado de atirador, colecionador e caçador. Só não tenho o critério de colecionador. Eu sou atirador e caçador regulamentado pelo Exército. E aquela reportagem, aquela propaganda maldosa, dizia que as pessoas queriam tirar o CAC de caçador para comprar armas de potencial bélico mais forte, mais fácil. A verdade é, se a pessoa quiser comprar um fuzil, por exemplo, não precisa ser caçador, basta o CR de atirador, já basta para isso. Então as pessoas que têm autorização pelo CAC de caçador para caçar é para usar arma de fogo. Qualquer cidadão pode caçar com uma faca, com uma zagaia, com uma balestra, um arco. Ele só precisaria da autorização do IBAMA para tal e do dono da fazenda, caso ele não seja o dono da fazenda. Mas para caçar com arma de fogo é necessário sim este registro. E a reportagem faz uma propaganda maldosa, falando que os caçadores estão usando de um subterfúgio para poder proliferar o javali pelo país. Primeiro ponto, a maioria dos caçadores do nosso país, eu conheço vários aqui na região metropolitana de Goiânia e do interior do estado, essas pessoas convivem com o javali destruindo suas lavouras, que é terrível. Quem quer o javali destruindo sua lavoura? Para contextualizar, javali é um animal estrangeiro, alienígena na fauna brasileira, que não tem predador. Ou seja, ele vai proliferar porque tem comida em abundância, temos lavoura de cana, de soja, de sorgo, de milho, e ele come isso. Então eles proliferam a mil e não tem ninguém que o mata. Não existe um animal que mata o javali, a não ser o homem. Então é considerado o manejo da caça, o manejo do animal do javali, da praga javali. Essa é o conceito da caça do javali. Por isso que é autorizado pelo IBAMA caçar este animal. Nenhum outro animal nós estamos autorizados a caçar. E esse animal, ele é totalmente nocivo. Além de destruir, no ano passado destruiu aproximadamente 500 milhões de reais em cultura, ele também destrói a fauna, principalmente de aves. Eles comem ovos de ema, de siriema, de saracura, principalmente animais silvestres que colocam seus ninhos em vegetação rasteira. E o javali destrói aquilo, então diminui bastante a população de animais silvestres brasileiros. Então eu fiquei muito contrariado ao ver o Fantástico fazer aquela reportagem tentando atrapalhar o que os caçadores vêm fazendo para o Brasil, que é uma bondade, e eles vêm querer fazer uma sacanagem com todos os caçadores do nosso Brasil. Outro ponto, eles exigem talvez a cobrança de uma taxa para que o caçador pague, além do que já paga, que é difícil, para você regulamentar, Major Araújo, você precisa pagar muitas taxas para o Exército, para ter o seu CR, a arma, que é uma fortuna, para tê-la regulamentada, você precisa ter uma autorização do IBAMA, você precisa registrar seus animais, caso caça com um cachorro, e você precisa também ter as guias de tráfego do seu armamento e dos seus animais. Ou seja, não tem nada mais burocrático nesse país do que caçar ou atirar de arma de fogo num torneio. É a atividade mais burocrática que existe. Eu até acho que tem que ser burocrática, para não sair do controle. Mas o excesso é tão grande e as pessoas que andam dentro da lei são altamente prejudicadas. E aí me vem uma reportagem maldosa, querendo sacanear e atrapalhar a imagem dos caçadores no Brasil, da mesma forma como a Rede Globo fez quando houve o Estatuto do Desarmamento. Todo mundo achava que o povo ia votar para desarmar a população, e o povo foi lá e falou não. Então pode ter certeza que o povo está do lado dos caçadores e dos atiradores mais uma vez. Deputado Antônio Gomide.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui a todos os deputados, deputadas, todos que nos assistem pela Alego, pela TV Alego e todos que acompanham também os nossos internautas. Eu venho aqui, senhor presidente, replicar um pouco daquilo que nós escutamos e vimos pelo terceiro ano seguido. O presidente da República, Jair Bolsonaro, na sua abertura na Assembleia Geral da ONU, a 76ª abertura da Assembleia Geral, ele infelizmente passa vergonha a todos nós brasileiros mais uma vez. Ele que deveria ser o líder, deveria ser a pessoa para dar o exemplo, e precisaria ser a pessoa que passasse a imagem positiva e de um homem sério. Infelizmente, mais uma vez, ele mente não só à nação brasileira, mas ele mente ao mundo. Ele mente ao mundo, Major Araújo, quando ele constrange a todos nós, criticando a adoção do passaporte da vacina, defendendo o tratamento precoce, mais uma vez, na frente do mundo inteiro, onde a medicina, onde a ciência já provou que esse tratamento precoce não leva a nada ao tratamento da Covid. E nós, brasileiros, o Brasil tem um presidente que, através desse discurso de tratamento precoce, conseguiu chegar à cifra de 600 mil mortes. E ele ainda vai à ONU, mesmo sabendo que a ciência é contra, ele vai defender esse tratamento precoce na abertura da 70ª Assembleia Geral. Ele constrange a todos nós quando faz uma fala sectária. O presidente repetiu mentiras sobre o meio ambiente, mais uma vez, sobre a Mata Amazônica. Mentiu sobre a forma como ele trata os povos indígenas desse país. E disse que há 2 anos e 8 meses esse país está sem qualquer caso concreto de corrupção. Ele, Jair Bolsonaro, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Então é constrangedor ainda ver deputados estaduais vindo à tribuna como veio hoje, dizer que nós estamos bem representados. E eu fico mais constrangido que esses deputados que vêm aqui dizer que esse discurso dele representa a nação brasileira, Major Araújo, porque esses deputados são os mesmos que defendem o Caiado aqui, e vêm aqui defender licença-prêmio para retirada, foram os que votaram para tirar a licença-prêmio, foram os que tiraram os 2% da UEG, foram os mesmos que não respeitam a database e tiram os valores dos salários dos professores. Então são os mesmos. Então é aquela semelhança muito grande daquilo que está sendo dito em cima, escopiado pelo governador aqui no estado de Goiás. Governador que agora está reconhecido nas suas aparições no estado, levando vaia, porque a população goiana já percebeu. Cadê as políticas públicas desse estado? Educação, um estado que fechou 37 escolas em 3 anos, 37 escolas estaduais em 3 anos. Um governador que, mesmo parceiro com o governo federal, governo Bolsonaro, não deu conta de manter o HCamp de Águas Lindas, onde nós estávamos precisando naquele momento para salvar vidas aqui no estado de Goiás, na região Nordeste, no entorno de Brasília. E ele mesmo, com a parceria, ficou lá dando dinheiro para a OS 4 meses, e depois fechou no maior momento que precisávamos de acudir a população goiana. Ele fechou aquele hospital que precisaria dar o combate à Covid. Então nós precisamos aqui sim fazer a defesa dessas políticas públicas e observar que o que nós temos no Brasil hoje será uma avaliação muito grande o ano que vem. E ainda bem que nós temos eleição o ano que vem,
Vamos passar a limpo esse Brasil com políticas novas. Deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Lissau Vieira, senhores deputados, eu quero nesse momento comentar sobre o IPASGO. Dia 22 de outubro de 1962, ou seja, daqui a um mês, o IPASGO estará completando 59 anos. Uma obra que com certeza veio da genialidade de um governador de visão de futuro, que era o então governador Mauro Borges. O IPASGO, ao longo da sua vida, provavelmente foi o grande esteio para as famílias dos servidores públicos. O IPASGO é uma autarquia, ela tem independência, ela é autônoma, ela vive e a sua subsistência é fruto daquilo que os servidores públicos fazem através das suas contribuições, aquilo que dá o esteio e o sustento econômico desta autarquia. E o IPASGO, ele sempre enfrentou dificuldades, mas eu diria que sempre soube resolver de uma maneira que aquela que é a sua obrigação de atender e atender bem pela classe dos profissionais de saúde, os seus segurados. E isso foi ao longo dos anos, e ao longo dos anos o IPASGO se consolidou já com uma outra visão de que provavelmente o maior plano de saúde do estado de Goiás. Este é o discurso que a gente sempre escutou. E nós sabemos que tem motivos para isso. E nós sabemos muito mais do que isso. A família dos servidores públicos que contribuem para o IPASGO, seja agregados ou não, constitui então essa multidão de segurados. E, ao longo das suas adequações, alíquotas foram alteradas para viabilizar que este importante instrumento de atender a população na área da saúde fosse possível. Nesse governo, nós já tivemos, no início do governo, me parece, um aumento de 21%, para poder viabilizar as adequações que eram necessárias. E, com certeza, o IPASGO não é deficitário, porque a sua história assim o mostra. No governo passado, o IPASGO conseguiu recursos para construir o hospital do servidor público. São milhões que foram gastos para transformar aquela unidade em um dos maiores hospitais no centro-oeste brasileiro. E quem construiu aquela obra foi verba do IPASGO, recurso dos segurados. E agora, lamentavelmente, eu diria de uma maneira muito entristecida, a surpresa, o governo do estado manda suspender 50% das atividades daquilo que são chamadas seletivas. Mas muito mais do que isso está acontecendo. Hoje, conversando com um oftalmologista, no hospital que ele trabalha, que tem mais de 50 profissionais, resolveu fazer uma cota e cada um dos profissionais podem fazer um atendimento por vez. Isto é inadmissível, isso é injustificável. Isso é tirar o direito daqueles que precisam de ser atendidos. E o que é lamentável, se fez de uma maneira abrupta, pessoas estavam aí aguardando um pré-operatório, chegou em Goiânia para cirurgia e está suspensa a cirurgia. Parece que o governo, que não deveria ter nenhuma influência no IPASGO, já que ele é uma autarquia, já que ele é autônomo, já que ele tem a sua economia, toda ela, pelos segurados, está então levando esse transtorno que não pode e não deve continuar. Quero parabenizar a comissão que eu pertenço, Comissão de Saúde, onde aprovamos, pela liderança do deputado Gustavo Seba, para que uma medida cautelar fosse
endereçada e está protocolada no Tribunal de Contas do Estado, e vamos tentar reverter essa situação, porque é inadmissível que um órgão do tamanho do IPASGO, que tem uma responsabilidade social tão grande, não tenha condições de funcionar em toda a sua plenitude. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Hélio. Deputado Maiklin Carreiro. Parece que não está presente. Vossa Excelência está virtual. Tem a palavra, deputado. Muito boa tarde, senhor presidente. Meus cumprimentos a todos os deputadas presentes que estão aí na sessão remota, aos servidores, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Sintam-se todos cumprimentados. Bom, ouvi atentamente o pronunciamento do deputado Hélio Souza, que é médico, conhecedor aí da saúde e conhecedor da história do IPASGO também. E, doutor, nós não podemos negar aqui que quem de fato recuperou as finanças do Estado, recuperou também a credibilidade do IPASGO com os prestadores de serviço, foi a gestão do governador Ronaldo Caiado, que é um governador que, primeiro, escuta esse parlamento e tem a capacidade de gestão para solucionar qualquer adversidade que porventura venha surgir no nosso Estado, seja na educação, seja na segurança pública e agora também no IPASGO. O governador, na data de ontem, já tranquilizou todos os usuários que ninguém sairá prejudicado, ninguém terá aí um exame necessário não sendo realizado pelo IPASGO. Nós ouvimos atentamente a coletiva de imprensa e o anúncio do governador, e ele nos deixou muito tranquilo que com responsabilidade, com austeridade, irá regularizar o orçamento do IPASGO para que o usuário tenha tranquilidade de ter os seus procedimentos, os seus exames sendo realizados por meio deste importante instituto que assegura aí o acesso à saúde dos servidores públicos e todos aqueles que são ali usuários do IPASGO. Então, assim, estou tranquilo em relação à prestação do IPASGO, porque o governador rapidamente se posicionou em relação a isso, ontem nos tranquilizando, esclarecendo todo e qualquer fato relacionado a isso. Portanto, posso aqui afirmar aos usuários que podem ficar tranquilo que tudo está sendo resolvido. O IPASGO hoje é um instituto pujante, um instituto superavitário, ao contrário do que foi no passado, e isso se deve à gestão e às escolhas do governador Ronaldo Caiado. Agora foi nomeado o novo diretor, que é o doutor Ismael Alexandrino, que é competente, sabidamente competente por essa Assembleia Legislativa e pelos goianos. É um secretário que foi elogiado aqui inúmeras vezes por deputados da base, por deputados de oposição, então nós temos a certeza de que o IPASGO estará em boas mãos. Quero também aqui, em resposta ao pronunciamento do deputado Antônio Gomide, que insiste em falar de forma leviana, o governador fechou escolas. Houve fechamento de escolas, houve uma otimização dos recursos públicos. Foi feito aquilo que qualquer gestor responsável com o dinheiro público faria, que é o quê? Relocamento de alunos, aproveitar melhor os espaços, otimizar a estrutura. E graças às escolhas do governador Ronaldo Caiado e também da secretária de Educação, que eu faço deferência, a professora Fátima Gavioli, a nossa educação tem avançado como tem avançado. Nunca se viu na história do nosso Estado todas as escolas receberem recursos para reformas. Nunca se viu alunos receberem uniforme, receberem tênis, kit completo de material escolar para todos os alunos da rede pública. Ou seja, isso é uma economia para o pai e para a mãe que está trabalhando, está passando dificuldade e que outrora teria que dispensar ele dinheiro do seu orçamento, da sua renda familiar para a aquisição desses materiais escolares, uniformes, e agora está sendo entregue gratuitamente pelo Estado. E digo mais, nós estamos tendo pela primeira vez na história alunos recebendo Chromebooks, que é um material de última geração para que eles tenham ali isonomia em relação aos alunos das escolas, das melhores escolas particulares do nosso Estado. Eu sou um exemplo aqui na nossa cidade de Morrinhos, onde a educação estadual avançou de tanta forma, de uma forma tão grande, tão surpreendente, que as escolas particulares fecharam porque não tem aluno. Os alunos das escolas particulares migraram para as escolas públicas aqui, como o Colégio de Período Integral Silvio de Melo Filho, como o Colégio Militar, e nós ainda tivemos a boa notícia de termos mais duas escolas, como o Colégio Marifita Costa e o Silvio
de Melo Filho se tornarem escolas de período integral. Então nós temos sim, essa Assembleia deve sim reconhecer os avanços na educação, como a estrutura que nunca se teve na educação, hoje nós temos, e também cada dia mais escolas se tornando escolas de período integral, que eu tenho na minha convicção de que a solução para a educação do nosso país são as escolas de período integral, porque elas protegem, elas acolhem os estudantes, sobretudo aqueles estudantes mais pobres e que mais precisam. Então, muito obrigado, devolvo a palavra, presidente. Deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os pares, boa tarde a todos os funcionários desta casa, os servidores e ao povo que nos assiste pela TV Assembleia. Deputado Gomide, a minha vontade era também entrar no debate sobre o IPASGO, sobre a educação, responder o deputado Maiclin, mas eu vou primeiro aqui me pronunciar sobre aquilo que eu me preparei inicialmente nessa tarde. Eu me refiro aqui, eu quero parabenizar todos os 3.000, em torno de 3.190, sei lá, 6.100 e poucos policiais militares que foram promovidos, deputado Gomide. Até porque eu reivindiquei aqui desta tribuna que as vagas fossem todas apreciadas. Infelizmente não foram. Os nossos militares continuam sendo, assim como todos os servidores desse Estado, vítimas do descaso, enfim, e da injustiça praticada por esse governo de Ronaldo Caiado. Pois nós temos o dobro de vagas do que foi apreciado, e os nossos militares, eles tiveram, embora depois do nosso pronunciamento, depois do trabalho do coronel Adailton, das nossas entidades e dos próprios militares, do protesto, da demonstração de descontentamento, o governo resolveu abrir um pouco o cofre, nem cofre, não é porque o efeito financeiro, deputado Gomide, será a partir do ano que vem. Essa figura a gente até desconhece, é ilegal. Acredito que o governo comete improbidade, comete crime de enriquecimento ilícito do Estado, ilícito civil talvez, enriquecimento ilícito do Estado, dentre outros ilícitos que comete, civis ou penais, enfim. Mas ele continua praticando. Promove, mas só vai pagar o ano que vem. Então são 3.000 e poucos policiais que estão sendo promovidos. Quando nós nos pronunciamos aqui, eram 2.642, e ele resolveu aumentar um pouco essas vagas. Continua cometendo injustiça contra sargentos e cabos da Polícia Militar, especialmente, aliás, os cabos e os soldados que foram promovidos o soldado a cabo e o cabo a terceiro sargento. Para essas vagas, ele não mexeu, não alterou, infelizmente, alterou em cima e deixou aqueles que carregam realmente o trabalho da Polícia Militar nas costas a ver navios. Mas protestar aqui, efeito financeiro a partir do ano que vem. E pior ainda, deputado Gomide, eu nunca vi governador assinar portaria, o senhor já viu? Governador assinar portaria. Hoje a gente assistiu o governador assinando portaria. Eu nunca vi. Esse Caiado é realmente um ridículo. As promoções de oficiais é mediante decreto, é ato do governador. As promoções de praças é ato do comandante-geral da Polícia Militar ou do secretário de Segurança Pública.
e não do governador. São eles que assinam a portaria. Mas esse governador, ele tem que ser o autor de tudo. É ele que assina, é ele que... E aí ele passou a assinar a portaria também aqui no Estado. É até ridículo, é lamentável que a imprensa, que a nossa imprensa, ela não explore essa questão. É uma politicagem tão grande, o cara tem que aparecer de todo jeito. Até a inauguração de pintura de meio fio, ele está participando lá, ele quer mostrar. Um absurdo. E a competência é do comandante-geral, é isso que a lei estabelece. É o comandante que tem que assinar a portaria. Não, ele chamou lá no palácio, ele assinou a portaria. Mas enfim, parabéns aos 3.000 e poucos policiais. Nós vamos continuar aqui lutando para que todas as vagas sejam apreciadas. É isso que a lei determina e isso é direito dos policiais. O governador não fez mais do que a obrigação. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e principalmente boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alego. Eu quero falar aqui hoje sobre o afastamento do deputado Vinícius Cerqueira, que não cometeu crime algum, que não cometeu nenhum ato ilícito, está sendo afastado do cargo de deputado, por uma falha, por um erro na prestação de contas do partido, da forma que o partido usou para pagar os cabos eleitorais. E isso acarretou um processo eleitoral e agora se deu na cassação do deputado Vinícius Cerqueira. Volto a dizer que não cometeu nenhum ato ilícito, dentro ou fora do seu mandato. Só nós, deputados estaduais e outros que tentaram e não conseguiram se eleger deputado estadual, sabem da dificuldade de uma eleição. 45 dias no sol, chuva, um trabalho incansável. Eu passei por isso e acredito que todos aqui também passaram. Major Araújo, Antônio Gomide, Paulo Trabalho. E vermos aí a cassação por um erro que não foi praticado pelo deputado. Quem deveria ser punido é o partido que deveria responder por tal, não o deputado, que perde mais de 2 anos do seu mandato e ainda fica deputado Paulo Trabalho inelegível. O deputado Vinícius Cerqueira estava aqui agora no plenário, saiu daqui arrebentado. Como não ficar arrebentado? Estão tirando um mandato de um deputado estadual que foi eleito pela vontade do povo. E convenhamos, o motivo é banal. Ele está perdendo o mandato porque deram um cartão para que se pudesse pagar os cabos eleitorais que deveriam ter sido pagos com cheque, mas foram pagos e tudo comprovado pela lei. Não houve nenhum crime eleitoral, e sim um erro do partido. E infelizmente, nós vemos hoje um deputado estadual perdendo o mandato, saindo daqui humilhado, porque a maioria das pessoas, deputado Paulo Trabalho, quando se fala que um deputado foi cassado, foi afastado, um político foi cassado ou afastado, é porque roubou, é porque cometeu um ato ilícito. Eu fui afastado da prefeitura de Piracanjuba, deputado Antônio Gomide, porque deu um safanão num cidadão que veio para cima de mim com uma enxada e tomou um catiripapo. Só por isso. Não me envergonho disso. Pensa, roubar? Pode. Dar um safanão em malandro? Não pode. Perdi o mandato, fui cassado, fiquei afastado 40 dias e depois retornei. E nós vemos hoje
um deputado estadual eleito pela democracia, pela vontade do povo, sendo afastado do seu mandato e ficando inelegível por 8 anos. Por 8 anos. E aí a gente se pergunta, que lei é essa? Que país é esse? Que país é esse? E espero que o partido que jogou esse deputado no buraco que ele jogou, pese a sua consciência, porque o culpado disso foi o partido e não o deputado. E fica aqui a minha solidariedade, o meu respeito a um companheiro, a um amigo dessa casa, deputado Vinícius Cerqueira. Está dado o recado. Deputado delegado Eduardo Prado pediu o pequeno expediente. Senhor presidente, queria agradecer aí a deferência de Vossa Excelência, dizer que estivemos hoje sessão dos auditores fiscais, que mandaram uma gratidão pelo trabalho, dia do auditor fiscal. Nós estivemos lá aí representando a Assembleia e Vossa Excelência também. Segundo ponto, quero tratar em relação às promoções que o Major Araújo comentou. Infelizmente, o governo retarda a questão do impacto financeiro, a questão do agregar aí da situação financeira dos policiais para o ano que vem. Situação totalmente arbitrária. Opinião também que a Polícia Penal está revoltada. Estive numa movimentação em relação à Polícia Penal. Houve a promessa de progressão e promoção desses policiais penais e infelizmente não vem sendo cumprida pelo governador Ronaldo Caiado. A categoria está revoltada, situação totalmente absurda que vem sendo feita aí com a categoria da Polícia Penal. Não é convocado os 424 que estão no cadastro de reserva, a questão da progressão e promoção desses guerreiros que fazem parte do sistema de segurança pública ficou só na falácia na sede de RRF, assim como também na reforma da Previdência, né, passaram situações não verdadeiras para eles e a gente já tinha alertado. Em relação ao IPASGO, gostaria de agradecer a confiança de todos e dizer que a oposição foi absolutamente importante nesse processo agora que o governador Ronaldo Caiado faz em relação ao IPASGO. O doutor Hélio comentou de uma forma muito salutar, nós fizemos manifestações nas redes sociais, na tribuna, apresentamos requerimento de procedimento investigativo diante dessas irregularidades que o governador adiantou, na DERCAP, no Ministério Público, na Defensoria e no próprio Tribunal de Contas. Ou seja, no momento que nós temos aí deputados independentes que têm coragem de falar, o governador, lógico, acorda. E o posicionamento nosso, doutor Hélio, foi muito importante para o governador Ronaldo Caiado manifestar aqui, já de pronto, que está apurando, né, irregularidades encontradas nas guias de procedimento. Assim como também mudou a diretoria, a presidência do IPASGO e retomou aí aquilo que havia sido cortado. Talvez se a oposição não tivesse levantado a sua voz, nada disso teria ocorrido. Então a gente fica muito feliz de sabermos que a voz da oposição na Assembleia é uma voz ouvida e o governador Ronaldo Caiado ele se sente incomodado dessas situações. Outro posicionamento eu queria dizer aí a todos e agradecer aí a todos pelo acreditar no nosso trabalho em relação a essa informação aqui dos jornais O Popular, de outros jornais, sobre a aquisição de queijos, carnes, enfim, vários pelo Palácio das Esmeraldas. Outrora, ano passado, nós fizemos um posicionamento firme em relação à aquisição de camarões, lagostas na pandemia, o governador suspendeu a aquisição, e agora no próximo, salvo engano, dia 27, uma nova licitação no patamar de quase R$1 milhão em relação a isso. Nem que seja durante um ano, a situação pode ser legal, mas é totalmente imoral. No momento que o governador diz que não tem condições financeiras de reduzir ICMS dos combustíveis, com a promessa de campanha, que não tem como fazer qualquer tipo de promoções, fazer qualquer tipo de nomeações de pessoas aprovadas em concurso. No momento que o governador Ronaldo Caiado fala aí que está contendo os gastos, que o Estado está quebrado, vem aí comprar aí carnes, comprar queijos, comprar peixes, frutos do mar para o Palácio das Esmeraldas. Isso, ao meu ver, pode ser que ele faça todo o procedimento licitatório prudente, mas moralmente eu acho que é totalmente incabível no momento que nós vivemos. O governador Ronaldo Caiado tem que repensar. Talvez ele tenha que
alimentar-se ali de um alface, um tomate, um bifinho acebolado, né, e conter os gastos e reverter, né, a economia dos palácios, das benesses palacianas, dos vinhos, enfim, daquilo que se serve para o cidadão que precisa do amparo do governo, né, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de crise. Então já digo a todos os que estão aí na TV Alegre, já apresentamos requerimento ao Ministério Público, à Defensoria Pública e também aos demais órgãos de fiscalização diante da imoralidade, porque o ato tem que ser legal e moral. Diante da imoralidade, fere o princípio da moralidade, ao meu ver, artigo 37 da Constituição. Fizemos as representações para rever essa licitação que outrora vai ocorrer aqui no estado de Goiás. Grande abraço, senhor presidente, obrigado, parabéns pelo trabalho. Estamos juntos para que Vossa Excelência assuma o governo do estado de Goiás em breve, 2022. Um grande abraço. Encerrado o pequeno expediente, eu passo a palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. É um porco caipira. Senhor presidente, Bom demais. o acesso 561 de 15 de setembro de 2021 institui o Dia Estadual da Juventude e da outras providências. Carlos Cabral. Tem que ler todos? Usou com um porco de chiqueiro. Obrigado. Só um minutinho, presidente. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura de todos. Projeto de lei 562, de 16 de setembro de 2021, institui o selo Empresa Eco Goiás a ser conferido às empresas com sede no estado de Goiás que promovam práticas sustentáveis. Antônio Gomide. Projeto de lei 563, de 16 de setembro de 2021, obriga as empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia a fixarem no interior dos veículos a placa informativa que especifica Maiclin Carreiro. Processo 564, 16 de setembro de 2021. Voga a Lei 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais que especifica e dá outras providências. Alisson Lima. Projeto de lei 565, de 16 de setembro de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Quilombola São Félix, Lucas Calil. Projeto de lei 566, 16 de setembro de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Projeto de lei 567, de 16 de setembro de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica, de autoria do deputado Eduardo Prado. Projeto de lei 568, 16 de setembro de 2021, concede título honorífico de cidadão goiano à pessoa do senhor Rafael Prado Correia, de autoria do deputado Henrique Arantes e outros. Projeto de lei 569, de 21 de setembro de 2021, que altera a lei estadual 10.968, de 18 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a estima, receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 2021, de autoria do deputado Lissauer Vieira, presidente dessa casa. Somente esses projetos, senhor presidente. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, 2921, Tião Caroço, concede título de cidadania que especifica a Sérgio Rodolfo Welker. Está em discussão. Para discutir, deputado Henrique Arantes. Isso aqui é seu. Manifesto o meu voto
favorável a esta matéria. Parabenizo o deputado Tião e os demais que apresentaram o título ao Sérgio Rodolfo. E gostaria ainda de adentrar no assunto que abordei na apresentação no pequeno expediente, sobre os caçadores e sobre a propaganda que a matéria do Fantástico fez para tentar difamar a imagem dos caçadores no nosso Brasil. Qualquer fazendeiro que tem lavoura sabe o tanto que é difícil. Paulo Trabalho, que é de Posse, sabe o tanto que é terrível. A Mauri também, que é do meio rural, sabe o tanto que esse animal destrói a lavoura e a fauna nativa brasileira. Agora, a reportagem pegou pesado também quando atacou um clube de caça aqui da nossa cidade de Goiânia, que atua muito no estado de Goiás. Eles fizeram uma conversa com o presidente do clube por mais de hora, 1 hora e pouco, editaram e pegaram alguns pontos para tentar impactar, fazendo uma propaganda maldosa. Falando que o clube fazia turismo de caça, e isso em tese é ilegal, você não pode fazer um turismo, mas o próprio dono do clube falou que só pode caçar a pessoa que tem CR e que é filiado do clube. Eu sou caçador com CR e eu não posso entrar no clube de tiro dele porque eu não sou filiado no seu clube de tiro. Então como que eu poderia ir lá caçar, pagar R$200, que a reportagem do Fantástico fala, e ir lá bater um animal? Eu não poderia fazer isso, é ilegal. Agora, se você vai fazer caça ilegal, para que você vai constituir um clube de tiro? Ou um clube de caça? Para que você vai registrar arma de fogo? Para que você vai tirar licença do IBAMA? Para que você vai comprar o animal e registrá-lo também no IBAMA? E também no seu acervo? Por que você vai fazer toda essa documentação se você vai caçar de forma ilegal? Então, reportagem totalmente maldosa. A gente tem aqui clubes que são dentro da lei, que funcionam dentro da legalidade e dentro da pesada burocracia que o nosso Exército e a nossa legislação exige. Então é muito ruim ver uma reportagem tentando desqualificar o mundo da caça e o mundo do tiro, que a gente não pode deixar barato. A gente tem que reagir, a gente tem que fazer da forma como eu estou fazendo aqui hoje, defender o clube da caça e o clube do tiro, o mundo da caça e o mundo do tiro, porque são poucas pessoas que defendem isso hoje. E para bater tem 50 mil. Para bater nós temos o maior veículo brasileiro, que nunca gostou de arma de fogo, nunca gostou de atiradores, e na cabeça deles, todo o problema do Brasil é por conta da gente, de atiradores, caçadores e colecionadores. Então eu manifesto aqui mais uma vez meu repúdio à matéria do programa Fantástico, que quis denegrir a imagem dos caçadores do nosso Brasil, em especial do nosso estado de Goiás. Eu manifesto meu apoio aos caçadores do nosso estado e aos caçadores do nosso país. Como caçador que sou, manifesto apoio e digo que podem contar comigo para fazer a defesa, para questionar, para criticar e para estar ao lado de todos no pior momento e nos melhores momentos. Então, mais uma vez aqui, Fantástico, eu acho que você errou, você deveria ter ouvido os dois lados da moeda. As pessoas que fazem a caça regulamentada somente ao javali, porque não podemos caçar outros animais, somente ao javali, que é uma praga rural, em alguns lugares até urbano, tem dentro das cidades. A gente tem esse problema e isso é um bem que faz para o Brasil, abater esse animal que destrói nossa lavoura. E repito o que disse agora há pouco, é estimado que o javali deu de prejuízo para os agricultores do nosso país mais de 500 milhões de reais somente no ano 2020. Então, se o caçador não abate a praga que é o javali, que é um animal estrangeiro, quem iria fazer isso? Com certeza o prejuízo seria muito maior do que isso. E a nossa balança comercial hoje talvez está um pouco bem por conta do mundo do agro. E o mundo do agro está sendo prejudicado por conta desse animal que é o javali. Então, mais uma vez, meu apoio aos caçadores, atiradores e meu repúdio a essa matéria que tentou denegrir a imagem. E todos nós sabemos que não é verdade, que os caçadores, os atiradores do nosso país prezam pela legalidade, por isso que todos estão buscando se regulamentar, pagar suas taxas e esperar o Exército, que demora muito a regulamentar a arma. Só para finalizar, outro ponto, Major. O Exército disse que demora 3 meses para entregar uma arma quando a pessoa compra. Então eu queria que o Fantástico fosse lá no Exército tirar a minha, que a minha última arma eu comprei no mês de março. Nós estamos agora em outubro, entrando para outubro, e até hoje minha arma não foi entregue, porque não saiu a documentação do Exército. 3 meses já está demorando aí muito mais tempo. Para discutir, senador Paulo Trabalho.
Obrigado. Amém, senhor presidente Lissauer Vieira. Eu recebo em nome de Jesus, se for da vontade de Deus e do povo goiano. Muito obrigado. Quero concordar aqui com o deputado que me antecedeu, o deputado Henrique Arantes, e parabenizá-lo pela fala e pela defesa aos CACs. Realmente, deputado, é um absurdo essas matérias tendenciosas feitas pela grande mídia para manipular a opinião pública, para distorcer o que a população entende sobre ser um CAC, ser um caçador, um atirador ou um colecionador. Eu mesmo sou CAC também possuo CR, tenho minhas armas registradas e o javali, como o senhor bem colocou, é uma praga nas lavouras, é uma praga para a natureza, porque é um animal exótico. Ele não é aqui aqui não é o seu habitat natural, ele foi trazido e ele tem causado inúmeros prejuízos. Mas é claro que a matéria não é preocupada com o javali, a matéria é preocupada em frear o número de armas registradas, a posse pelo cidadão de bem brasileiro que passa em todos os testes, faz tudo que é necessário para ter a sua arma de fogo. Esse é o verdadeiro intuito, desarmar a população de bem deste país, para que talvez no futuro, Major Araújo, seja possível implantar aqui um comunismo e a população fique totalmente refém. Em Brasília, eu pude sentir o peso da mão do Estado sobre a população quando nós tentávamos ali acessar o pátio do Ministério do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes. O Estado, Major Araújo, era como um gladiador armado até os dentes, com lanças, com machados, com foices. E o povo brasileiro, nós que estávamos lá, nós nos sentíamos pelados com um cotonete na mão, brigando contra a força do Estado. Então se imagine se assumir aqui na presidência do Brasil um maluco que queira usar a força do Estado contra o seu próprio povo. Nós nos sentiremos pelados com um cotonete na mão frente a esse poderio. E é isso que nós queremos evitar. Não queremos o embate, não queremos o confronto, não queremos a guerra, mas queremos ser temidos. Porque um povo armado, um povo unido, dificilmente ele será conquistado, dificilmente ele será vencido, sem precisar fazer um único disparo, sem precisar empunhar uma única arma de fogo. Mas não mexe com quem está quieto, não mexe com quem pode se defender. Então é isso que eles temem, deputado Major Araújo. E é por isso que fazem esse tipo de reportagem. Parabéns, deputado Henrique Arantes, pela sua colocação e conte comigo nessa luta também, tá? Como CAAC, encamparemos essa defesa aqui. Mas também quero fazer uma contestação aqui ao deputado, o qual respeito muito, Antônio Gomide, de Anápolis, quando ele fala aqui que o presidente Bolsonaro foi à Assembleia Geral da ONU para mentir. Devo discordar veementemente, deputado Antônio Gomide. Bolsonaro fez um discurso belíssimo na ONU, fez excelentes colocações, colocou o Brasil de antes e o Brasil de agora, projetando um país de futuro. Empresas estatais que no governo antes do partido de Vossa Excelência davam bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos, hoje estão com saldo positivo na casa dos bilhões de dólares. Nós estamos entre os 3 países do mundo que mais vacinaram a sua população. Imagine se o Bolsonaro fosse competente aos olhos do PT e da esquerda. Nós teríamos vacinado o resto do mundo e não só o Brasil. Então é um absurdo chamar o Bolsonaro de genocida, dizer que não está preocupado com a pandemia. Se ele não quer se vacinar, é opção dele como cidadão brasileiro que tem a sua liberdade garantida pela Constituição Federal. Nós não podemos obrigá-lo e obrigar a cidadão nenhum que para acessar qualquer lugar tenha sido vacinado, como trata o passaporte sanitário. Completo absurdo. E o que o Bolsonaro coloca em relação ao tratamento precoce é que ele pede o respeito à relação médico-paciente. Se o médico que foi formado, cadastrado, treinado para isso, liberado para fazer as suas recomendações médicas, indicar ao paciente um tratamento precoce, isso deve ser respeitado. Foi apenas isso que ele disse. E se o médico recomendou isso a ele, e ele fez uso e se sentiu melhor, para que criticar?
Então é isso que defende o presidente Bolsonaro, a liberdade do cidadão brasileiro. Muito... Deputado Antônio Gomide, para a discussão de matéria. Obrigado, senhor presidente. Eu quero colocar à disposição aqui no sentido de votar nesse projeto número 2921. Votarei favoravelmente um projeto do deputado Tião Caroço, que concede título de cidadão goiano. Mas quero aqui aproveitar esse momento, nobres deputados, porque o debate é importante nessa casa. E aqui nós temos posições, obviamente, diferentes, partidos diferentes, sabemos respeitar, e é importante que a gente faça esse debate em alto nível. Venho aqui para que a gente possa colocar o nosso posicionamento aqui nessa casa em relação ao que aconteceu hoje na declaração do presidente Bolsonaro junto à Assembleia Geral da ONU. Mais uma vez, estamos aqui para reafirmar. O discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele não causou espanto, na verdade, porque ele resume o que ele vem sendo essa desorientação, deputado Álvaro, uma desorientação num discurso que é afastado da realidade brasileira e direcionado apenas a uma parcela da população, a um grupo, na verdade, que tenta, obviamente, se sustentar para que ele se mantenha no poder. Um grupo aí de 20%, mas que tenta colocar isso como algo que venha a se colocar como definitivo no Brasil, e não é verdade. Hoje, o governo Jair Bolsonaro está em decadência, perde a sua popularidade, não é porque o partido A ou B, ou é culpado do partido A ou B, não é. É porque tem uma grave crise econômica que tem 3 anos que o governo Bolsonaro se colocou para poder resolver o problema do Brasil e não resolveu. A população está passando fome, a gasolina está a R$7, o gás de cozinha está a 110, a alta do dólar, a inflação está chegando a 10%. É por isso que o presidente Bolsonaro está em queda de popularidade. Então não é por causa do PT. Aliás, esses que vêm aqui dizer sobre o Partido dos Trabalhadores, precisa muito bem lembrar que o Partido dos Trabalhadores foi quem colocou o Brasil na 6ª economia do mundo. É importante que a gente possa entender as políticas públicas que nós tivemos. Agora, entrar no governo e ficar reclamando do passado é igualzinho, deputado Major Araújo, o que o governador Ronaldo Caiado faz aqui. Tem a oportunidade de ser governador e reclama do passado. O Bolsonaro não esquece do PT, ele pensa toda hora no mesmo ponto. Aqui, nessa casa, é importante a gente poder fazer o debate. Por exemplo, agora mesmo o deputado Maiclin disse, olha, o deputado é leviano porque disse que o governador fechou 37 escolas. Ora, deputado Maiclin, isso é fato. Estava aberta e foi fechada. Por que foi fechada? Quem tem que explicar é o governador Ronaldo Caiado. E obviamente as pessoas dizem, mas não tem aluno na rua. Então eu vou dizer aqui com todas as letras, fechou 37 escolas e nós temos hoje, em 2020, o último ano do censo, 123 mil pessoas que não estão na sala de aula, abandonadas. Em Goiás, deputado Álvaro, 123 mil alunos na rua, sem a escola, isso é em Goiás. Em 2020, esses dados são dados que foram publicados no Jornal Popular. Então nós temos que entender que leviano é quem não quer reconhecer os fatos, deputado Major. O governador Ronaldo Caiado fechou 37 escolas, fechou 15 no ano 2019, fechou 20 no ano 2020 e fechou mais 2 no ano 2021. 37 escolas estaduais. E nós temos hoje 123 mil alunos abandonados, fora da sala de aula, e sem falar na evasão escolar que nós tivemos no ano 2020 de 35 mil alunos.
E uma grave constatação: nessa pandemia, ainda nesse momento, nós temos 50 mil alunos que não têm acesso à internet. Então, esses são os dados de Goiás. E é por isso que, antes de se pronunciar algum deputado, é importante pegar os dados e refletir e ler aquilo que realmente nós estamos vivendo no estado de Goiás. Por isso é importante esse debate. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Aberto. Votos sim, nenhum voto não. Aprovado o processo 2921, de autoria do deputado Tião Caroço, em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação, 6774, do deputado Virmondes Cruvinel, que concede título de cidadania que especifica a Robson Braga de Andrade. Está em discussão, encerrada, em votação. No painel, o sim aprova, o não rejeita. Pega para um beco lá, pega para um beco. 23 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5704, deputado Henrique César, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Catalão contra o Câncer, ACCC, com sede do município de Catalão, Goiás. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação, o sim aprova, o não rejeita. Vamos ao painel.
Aqui lá, você. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência. Só vou pedir os nobres pares aí para votar um projeto muito importante. Acho que falta um voto só, não está acompanhando aqui do escritório. Projeto muito importante, uma entidade muito séria na cidade de Catalão. 21 votos sim. 22 agora, voto sim, nenhum voto não. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1486, deputado Cairo Salim, regulamenta o atendimento e transporte de animais por pet shops, clínicas veterinárias e dá outras providências. Segunda discussão. O processo está em discussão. Para discutir, delegado Humberto Teófilo. É o projeto deputado Cairo Salim, 1486. É o projeto em tela. Boa tarde, presidente, todos os colegas. Venho aqui deixar meu voto favorável ao projeto do deputado Cairo Salim, de grande importância, até porque a gente faz sempre uma defesa ferrenha em favor dos animais. Só que hoje eu estou ouvindo aqui a tribuna, que eu quero deixar aqui registrado, em relação ao último adesivaço que nós fizemos, hoje pela manhã na cidade Cristalina, deputado Major Araújo. E lá em Cristalina, eu fui surpreendido com aproximadamente 5 policiais, comumente chamados de P2, que invadiram o adesivaço. Nós estávamos lá adesivando os veículos PL 1134, buscando a redução do ICMS do combustível. Contrataram aí, na gíria policial que a gente fala, né, 4, 5 peba aí para me agredir com faixas, me atacando. E para piorar, não satisfeito, Major, jogaram spray de pimenta ainda na gente. Ou seja, um desespero total por parte do governo Ronaldo Caiado. Deslocaram policiais que estavam em 2 carros alugados, uma Maroc, dentre elas. Estacionaram os veículos, desceram os policiais. Eu tirei foto e vou fazer questão. E os policiais é o seguinte: quando chegava perto deles, Major, eles se escondiam, ajeitavam a máscara, colocavam óculos e boné. Mas eu fui e consegui tirar foto deles mesmo, com a máscara, com boné, com óculos. E um deles chegou até a tirar a máscara, sorrindo, curtindo. O que nós vamos fazer? Eu vou publicar nas redes sociais todas as fotos desses policiais, claro, seguranças do governador. É que o horário deles de expediente agora é acompanhar os adesivaços. Bom, né, Major? Nós estamos aí movimentando a máquina estatal. Nós vamos postar e nós vamos acioná-los juridicamente no Ministério Público por improbidade administrativa e também um crime militar que eles cometeram. Então é lamentável
deputado líder do governo, o seu governador está desesperado. Fala em preço de combustível e fica doido. Doido. Fala do ICMS. Agora, eu hoje pela manhã fui surpreendido na cidade de Cristalina. Tranquilo, recebemos os desesperos, separaram lá, fizeram toda uma coordenação, viu, Major Araújo? Tudo coordenado, sabendo dos pontos do sinaleiro, espalharam aí umas faixas, jogaram o spray de pimenta, atingiu, foi os mototaxistas lá, os taxistas lá, coitado, a gente ainda já enfrentou spray de pimenta, a gente sabe mais ou menos, mas tava lá, pegou os taxistas, ou seja, o queimou foi pro governador, queimou foi para ele. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que nós vamos continuar os nossos adesivaços. Já visitamos 17 cidades, o entorno em peso. Ontem em Formosa, você vê os depoimentos do povo, Major Araújo, achincalhando o Caiado, xingando ele mesmo. Esse povo está revoltado com o preço do combustível. Então nós vamos continuar o nosso adesivaço enquanto que ele não conseguir, enquanto que não houver uma aprovação por parte aqui dessa casa ou do governo enviar um projeto para reduzir o ICMS do combustível. Então, é triste, né, que a colega policial, né, Major, a gente fica lamentando, até eu falei para ele, seu colega, o governo vai passar e nós vamos ficar. Você fica aí puxando o saco, lambendo as botas aí do governador, para com isso. E eles lá tudo, né, entrando nas lojas, assustando o povo, né, que o povo nem sabe que é polícia, entra nas lojas, começa a filmar, começa a afastar lá o povo. Muito feio isso, muito feio. Mas o que vem do governador Ronaldo Caiado a gente já sabe mais ou menos. Então, nós vamos acionar, nós vamos continuar o nosso adesivaço, porque utilizar a máquina estatal aí, realmente a gente deve estar forte, viu? Esse adesivaço aí deve estar mexendo mesmo com o governador. E aliás, esse governador mentiroso que não tem palavra, é realmente o governador que nos enganou e vai reduzir o ICMS do combustível, governador. Para com essa mentira. Governador, né, realmente que vai entrar na história que mais mentiu no estado de Goiás. Então, o ICMS é um dos mais caros do Brasil. Promessa foi feita e não cumprida, então realmente vai ser sempre chamado de mentiroso. Caiado, você é um mentiroso. Flagrante Neza. Para discutir, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, o deputado Humberto Teófilo Fake News promove mais uma fake news. Deputada Mauri, o deputado Humberto Teófilo, ele cria situações em sua mente esta doentia. Chega a ter grau de psicopata, colocando que policiais militares, seguranças do governador foram persegui-lo. Deputado Humberto, Vossa Excelência não tem esse grau de importância que acredita que tem. Então, Vossa Excelência está muito equivocado. O governador não age assim. Nosso governador é sério, é íntegro. Tudo que faz compromisso, ele cumpre 100%. Digo aqui, observe a nossa saúde pública. Tínhamos pouco mais de 200 UTIs pelo estado. Hoje, temos mais de 1.500 UTIs. Nós não tínhamos hospitais regionais. Hoje, nós temos vários hospitais, inclusive atendimento em posse, deputado Paulo Trabalho, da Policlínica, que foi por inúmeras vezes inauguradas. Mas quem pôs em funcionamento? Governador Ronaldo Caiado. O Hospital do Médio Norte, na cidade de Uruaçu, também está em funcionamento. Quem colocou para funcionar? Governador Ronaldo Caiado. Está vendo, deputado Humberto Teófilo? Vossa Excelência tinha que estar ali
ela elogiando o governador, fazendo críticas infundadas, totalmente infundadas. Ainda mais, acredita ele, em sua mente psicopata, que o Caiado, a única preocupação na vida é cuidar das ações do Humberto Teófilo. Deputado Humberto Teófilo, o governador, tenho certeza absoluta, trabalha dioturnamente em prol do Estado e não para ficar aí indo onde Vossa Excelência está. Vossa Excelência tem que entender, o nosso governo é um governo para todos, não é um governo para perseguir Humberto Teófilo. Humberto Teófilo fake news tenta promover mais uma vez um debate infundado. Deputado Humberto Teófilo, digo mais, observe as nossas GOs. Inclusive eu vi um vídeo de Vossa Excelência elogiando o governador, elogiando Pedro Salles pelo levantamento de grade e recuperação do asfalto. Agora, deputado Major Araújo, achar que o nosso governador vai mandar policiais para uma manifestação que o deputado Humberto Teófilo está fazendo é menosprezar a inteligência de nossos pares. Deputado Humberto Teófilo, por favor, não promova esse tipo de fake news. Vossa Excelência é um delegado de polícia. Não fica bem promover fake news. Caso Vossa Excelência faça uma denúncia em cima de fake news, vou apresentar uma em relação a Vossa Excelência também, por estar promovendo fake news. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação, encaminhamento de voto, delegado Humberto Teófilo. Olha, eu estou preocupado com o nível de mentira do deputado Bruno Peixoto. Ele aprendeu a mentir com o governador, enganar, que ele sobe na tribuna com facilidade e fala um monte de besteira. Bruno Peixoto, você é quão mentiroso igual o governador. Vocês dois estão na mesma linha. Vocês dois no mesmo patamar. Você sobe aqui, engana com o projeto. O Bruno Peixoto sobe, engana, fala que vai convocar Polícia Militar, cadastro reserva 2012, mente. Ele sobe aqui e fala que vai convocar os cadastros de reserva de todos os concursos, mente. Ele diz que vai fazer agora projeto cadastro reserva Polícia Penal, em mente. Ele faz projeto agora da Polícia Técnico Científica, em mente. Para de enganar o povo, Bruno. Para de mentir. Aí faz o projeto aqui, engana a segurança pública para todo lado aí, engana um monte de gente com um projeto mentiroso, falso, que não tem um mínimo de segurança jurídica, mas ele é líder do Pinóquio Caiado, é o Pinoquinho, líder Pinoquinho. A verdade é essa, nós temos o Pinóquio, o rei Pinóquio, e tá aí o Pinoquinho, líder do governo, porque não tem lógica subir aqui e falar um monte de besteira. Só fala besteira. O Bruno, quando está aqui, acho que nós temos que realmente fazer um... Ele utiliza vários recursos teatrais, né, Major Araújo? Ele deve ter feito teatro, não tem lógica. Mas subir aqui... Ô, Bruno Peixoto, responde aqui. O governador vai reduzir o ICMS do combustível ou não? Fala aí, responde. Responde. Que até hoje ele cobra o DIFAL dos pequenos empresários. Ele está executando os produtores rurais em razão de multas dos GTAs. Ele arrebentou o funcionalismo público. Ele não fez concurso para segurança pública. Pinoquinho líder, sobe lá e responde, Pinoquinho. Que agora vai chamar de Pinoquinho. Tem jeito, nós vamos colocar a figurinha aqui, o Pinóquio, né, o chefe, e o Pinoquinho líder. Só fica reportando mentira. Fica reportando mentira e lambendo as botas do governador, que vai ser puxa-saco para lá desse jeito, esse líder do governo, Bruno Peixoto. Dá até nojo de tanto puxa-saco, é nojento. É nojento, Major Araújo, do jeito que ele puxa-saco, né? Então, tá aqui, fica registrado, Pinoquinho, que realmente sobe na tribuna de novo e mente de novo. É o que você sabe fazer de melhor, flagrante neles.
Encaminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, é impressionante o que uma mente psicopata faz. É impressionante. Cria situações, acredita que o mundo gira em torno de si. Ele acredita ser o sol. Essa é a mente psicopata. Humberto Fake News criou nesse momento que fez uma manifestação e que os seguranças do governador jogou sprayzinho de pimenta nele. É impressionante. E mais, ainda disse que não conseguiu visualizar, mas um abaixou a máscara e ele fotografou. E com essa imagem vai levar no Ministério Público. Disse que tirou a foto do sprayzinho de pimenta e que vai levar no Ministério Público. Cria ações para tentar levar o seu nome à sociedade em busca de um projeto de reeleição. Reeleição se faz com seriedade. Reeleição se faz com trabalho. Reeleição se faz no dia a dia e não com fake news, com invenções. Então, deputado Humberto Teófilo, temos que ter um trabalho sério, não um trabalho de fake news, fazendo montagem, fazendo truncagem. Isso é crime. Isso é crime. Mas aqueles que Vossa Excelência ora seguem também têm a mesma prática. Fake news é crime. Já fui vítima de fake news. Inclusive vítima de um fake news de Vossa Excelência. Temos que ter respeito. Agora Vossa Excelência faz uma manifestação, cria a sua mente psicopata uma ação, e digo até construtiva, porque Vossa Excelência constrói como se fosse a realidade, o que não o é. Tira a foto, às vezes montagem, encaminha uma denúncia fantasiosa e depois ainda vai pôr nos jornais e nas redes sociais. Então, deputado Humberto Teófilo, tem que ter seriedade, responsabilidade. Fake news é crime. A internet não é uma terra sem lei. Vossa Excelência tem todo o respeito dos pares, mas fake news, por gentileza, não faça isso. Está na hora de postar verdades em suas redes sociais. Chega de mentira, é um pedido que lhe faremos. Para encaminhamento de voto, deputada Lida Borges. Senhor presidente, nobres pares, Assembleia, servidores que nos assistem, cidadãos que nos assistem. Eu sou favorável ao projeto de lei que regulamenta o transporte de animais, que é do deputado Caio Salim. Tudo que diz respeito a essa questão de maus tratos ou de tratar bem a questão dos animais é muito importante, então essa regulamentação é muito importante. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, nobres pares, Antônio Gomide, meu colega, domingo, Antônio, domingo, deputado Hélio de Souza, o governador Caiado foi à sua cidade de Goianésia. E como a imprensa, ela tem informações privilegiadas, havia imprensa e não povo, né?
Povo não tinha ninguém de povo. Tinha secretário municipal esperando o governador Ronaldo Caiado no aeroporto. A gente ainda não sabe como, mas ele estava com um jatinho, Gomide, mas um jatinho, sim, fino, sabe? Filé, como a gente diz. Chegou de jatinho, mas o povo que está passando fome não estava lá, não. Os desempregados, os vulneráveis, os servidores, não tinha ninguém. Mas o repórter lá estava para ouvir mais asneira do governador Caiado. Abre a boca para dizer asneira, para desrespeitar um dos homens mais sérios de Goianésia e que presidiu a Seneago, que é o Jales Fontoura. Foram perguntar o que ele foi fazer em Goianésia, Major. Ele não soube explicar. Ele não soube explicar se ele foi pedir o apoio do prefeito para o Danielzinho. Ele não soube por que expulsaram o Renato de Castro, né? Do MDB, a birrinha do Daniel. Fazendo birrinha, né? E agora caiu no colo e tem que buscar os que ele expulsou e chutou. O Caiado não soube responder o que ele foi fazer em Goianésia. Mas a cobrança que foi feita a ele sobre a crise hídrica, que ninguém está se lembrando de cobrar, porque tem quase 4 anos que não se avança nas ações e na execução. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação no painel, projeto do deputado Cairo Salinho, 1486. O sim aprova, o não rejeita. (21 votos sim, nenhum voto não). Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a extração de autógrafo. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 5415, o Wilde Cambão, declara de utilidade pública a entidade que especifica: Instituto Social Maria do Monte. Está em discussão, primeiro inscrito, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Humberto Aidar, senhores deputados, deputada Leda Borges, eu fico feliz quando o sentimento de respeito, quando se trata de autoridade pública, é defendido. Quero, em nome da cidade de Goianésia, agradecer a deputada Leda Borges, que mostrou assim a sua indignação, que é a mesma da população de Goianésia, acontecido no último domingo. Eu já disse aqui e vou repetir: Goianésia é uma cidade com 72 mil habitantes e, apesar dos prefeitos de 2019 para cá serem aliados do governador, não tem nenhuma obra dentro do município de Goianésia iniciada e nenhuma construída, ou seja, o governo do estado não tem obras na cidade de Goianésia.
Eu moro lá, falo isso com toda a convicção. Algumas ações de governo que é impossível que não se faça, pode estar acontecendo. Mas quando terminar o mandato, se continuar do jeito que está, e ele voltar lá daqui a alguns anos, ele não vai encontrar nenhuma placa que caracterize o seu governo. Mas, lamentavelmente, o assunto que eu quero discutir é que era uma viagem que a gente respeita, um governador sempre será bem recebido em Goianésia. Chegou numa viagem, numa visita política, que também é permitido, entendo que não tem nada de errado. Apenas um repórter estava lá no aeroporto e fazendo uma indagação para saber o que ele estava fazendo lá. Falei, estou fazendo uma visita, tudo bem. Aí, como lá nós temos uma questão, deputada Mauri, que no governo do Jales, na Saneago, ele fez um grande projeto de aproximadamente 20 milhões de captação num rio, chamado Rio dos Peixes, para poder abastecer de uma maneira concreta a cidade de Goianésia, que hoje tem dificuldade com as captações que existem. E essa captação, terminou o mandato, faltou aproximadamente 5% para ser concluído, ou seja, economicamente seria em torno de R$1 milhão, uma obra que nesse momento é vital para o abastecimento. E o repórter perguntou se ele iria autorizar a Saneago a terminar essa obra, e aí lamentavelmente faltou ao governador o respeito com Jales Fontoura de Siqueira e o respeito com a cidade de Goianésia. Quando ele disse, e eu vi o vídeo, ele disse, o repórter perguntou se ia terminar, ele falou, você sabe por que a obra não foi terminada? Ela não foi terminada porque houve desvio, diretores foram presos, você ouviu falar no processo de decantação? E o repórter tentou falar mais, mas ele não deu escuta. E sobre a decantação, eu quero dizer que foi uma das maiores injustiças que teve dentro dos processos de Goiás, tanto é que um juiz mandou arquivar e um juiz federal mandou arquivar, provando que não houve aqueles delitos. Só, deputado Bruno Peixoto, que a decantação foi antes do Jales ser presidente da Saneago. Essa obra foi iniciada depois da decantação. Então, lamentavelmente, o governador se perdeu. Dá a entender, quem ouve a entrevista, quando ele fala que não terminou porque houve desvio, dá a entender que foi na única gestão que fez o trabalho lá, que foi do Jales, e na verdade não houve desvio, não teve processo de decantação nessa obra, e lamentavelmente a cidade de Goianésia, com certeza, e isso foi manifestado nas redes sociais, está altamente indignada com o governador Ronaldo Caiado. Não apenas por não fazer obras, isso eu entendo que é um direito que ele tem, ele é governador, ele faz aonde ele quer. Agora, tentar injuriar um patrimônio que nós temos, que é a figura que já foi prefeito 2 vezes, deputado estadual, deputado federal, foi um importante gestor na Secretaria da Fazenda e muito competente na Saneago, tentar colocar de uma maneira não muito clara, não dá para se entender direito, mas levantando essa dúvida que a obra não foi feita de um processo que não aconteceu. Senhores, por decurso de prazo, eu vou ter que transferir a ordem do dia para a sessão ordinária de amanhã. Como não tem oradores inscritos para o nosso grande expediente, discussões parlamentares, eu vou agradecer a todos e declarar encerrada a presente sessão.